Cheguei, então, aqui no final da nossa carreira, vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora nós vamos ir fazendo ponto baixíssimo sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás de cada ponto, até chegar aqui no nosso primeiro ponto alto. Então, a gente vai vir passar a alcinha fazendo ponto baixíssimo, passa o primeiro ponto alto duplo em relevo fazendo o ponto baixíssimo até chegar aqui no primeiro ponto alto. Então, eu vou vir aqui, pego o primeiro ponto, a alcinha de trás, ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo, terceiro, quarto, quinto. Agora, eu cheguei aqui na correntinha de separação também, vou fazer um ponto baixíssimo. Chegando, então, aqui no nosso primeiro ponto alto, nós vamos pegar as duas alcinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo. E a gente vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Agora, vamos laçar o nosso fio 2 vezes, vem aqui no próximo ponto alto de base, aquele ponto alto duplo em relevo, e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo nele. Então, a gente passa a agulha de frente para trás, passa por trás, sai na frente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Laça o fio uma vez, vem no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, laça o fio 2 vezes, agora a gente vai pular um ponto de base, ó, vocês vão ver que restou 3 pontos altos de base. A gente pula um, vem aqui no ponto alto do meio, passa a agulha de frente para trás, passa por trás do ponto, sai aqui na frente e vamos fazer o ponto alto duplo em relevo. Prontinho. Feito isso, nós vamos vir naquela alcinha aqui de 3 correntinhas e vamos fazer 9 pontos altos dentro dessa alcinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, fizemos os 9 pontos altos. Agora, no outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, laça o fio, vem aqui, pula um ponto de base, vem no próximo e faz um ponto alto duplo em relevo. Feito isso, vamos fazer uma correntinha, pula mais um ponto de base, vem no próximo e faz um ponto alto. Laça o fio 2 vezes e no próximo ponto alto duplo em relevo, a gente vai fazer a mesma coisa, outro ponto alto duplo em relevo. Próximo ponto alto de base, um ponto alto. Uma correntinha, agora nós vamos laçar o fio 2 vezes. Vamos vir aqui, ó, no próximo ponto alto duplo em relevo e vamos fazer nele outro ponto alto duplo em relevo. Então, passa a agulha por trás dele, sai aqui na frente, puxa o fio, faz o ponto alto, só que a gente não termina ele, a gente deixa a última alcinha na agulha. Laça o fio uma vez, vem aqui naquela argolinha de 3 correntinhas e faz um ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Laça o fio 2 vezes, vamos aqui no próximo ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Chegando aqui no final, deixamos a última alcinha na agulha. Agora, vocês vão ver que a gente ficou com 4 alcinhas na agulha. Vamos tirar tudo de uma vez só. Prontinho. Agora, uma correntinha de separação e vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui na primeira parte. Então, é só fazer exatamente igual. Primeiro ponto alto de base, um ponto alto. Depois, um ponto alto duplo em relevo e um ponto alto. Uma correntinha de separação,
pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto alto duplo em relevo. Depois pula um ponto, vem aqui na alcinha de 3 correntinhas e faz 9 pontos altos. E repete tudo do outro lado. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até o final da nossa carreira. É sempre igual ao que eu fiz aqui no início, em todos os pontos, certo? Prontinho, finalizei minha carreira. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui naquelas 3 correntinhas do início. Na terceira correntinha, a gente finaliza, então, com o baixíssimo. Feito isso, nós vamos subir 1, 2 correntinhas. Laço o fio 2 vezes. Deixa eu ajeitar meu fio que ficou preso aqui. Pronto. Vamos laçar o fio 2 vezes. Vamos vir aqui naquele ponto alto duplo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Então, passa a agulha por trás do ponto, puxa o fio e faz o ponto alto duplo, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio uma vez, vem aqui no próximo ponto alto, novamente faça um ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Então, vocês vão ver que nós vamos ficar com 3 alcinhas na agulha. Tira tudo de uma vez só. Laço o fio 2 vezes e vamos vir aqui, ó, no próximo ponto alto duplo em relevo. Vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Então, passa a agulha por trás do ponto, sai aqui na frente e puxa o fio. Feito isso, vamos fazer uma correntinha. Agora, nós vamos vir aqui em cada ponto alto aqui, dos 9 pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto separados por uma correntinha. Então, vamos vir aqui no primeiro ponto alto e faz outro ponto alto, uma correntinha de separação. Próximo ponto alto de base, ponto alto, uma correntinha de separação. E vamos fazendo assim nos nossos 9 pontos altos de base. Ponto alto, separados por uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. Então, fiz meus 9 pontos altos separados por uma correntinha. Mais uma correntinha de separação, laço o fio 2 vezes e vem aqui no próximo ponto alto duplo de base e faz outro ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. Agora, laço o fio uma vez, vem aqui no primeiro ponto alto de base e faz um meio ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio 2 vezes, vem no ponto alto duplo em relevo e faz a mesma coisa. Vai fazendo ponto alto duplo até ficar com a última alcinha na agulha. Ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto alto de base, vamos fazer a mesma coisa. Vem fazendo ponto alto até ficar com a última alcinha na agulha. Quando a gente ficar com 4 alcinhas, a gente tira tudo de uma vez só. Então, somente aqui no início é que a gente vai ficar com 3 alcinhas na agulha. Nos próximos, a gente vai ficar sempre com 4 alcinhas na agulha. Laço o fio uma vez, vem aqui, ó, no meio aqui onde que a gente tem os 3 pontos fechados juntos, o ponto alto duplo, ponto alto duplo, fechado juntos. Vamos vir aqui nesse ponto e vamos fazer um lequezinho de 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Ficando assim, então, com um lequezinho. Então, olha só.
Agora, a gente vai recomeçar como a gente fez aqui. Vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, laça o fio e faz o ponto alto sem terminar, deixando a última alcinha na agulha. Agora, no ponto alto duplo em relevo, vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Deixa a última alcinha na agulha, então, não termina ele. E no próximo ponto alto de base, outro ponto alto sem terminar, deixando a última alcinha na agulha. Agora sim, vamos tirar tudo de uma vez só. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no próximo ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Uma correntinha de separação, vamos nos 9 pontos altos de base, e em cada um deles nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Vamos fazer até fazer os 9 pontos altos de base preenchidos. Chegamos, então, no último ponto alto. Uma correntinha, termina com uma correntinha. Vem no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo, passando por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz. Prontinho. Vamos ir, então, aqui nos 3 pontos de base, ponto alto duplo, ponto alto. Então, laço o fio uma vez, vem no ponto alto e não termina ele. Deixa a última alcinha na agulha. No ponto alto duplo em relevo, vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Então, deixa sempre a última alcinha na agulha. E no ponto alto, a mesma coisa, deixando a última alcinha na agulha. Quando ficar com 4 alcinhas, a gente tira tudo de uma vez só. Agora, nós vamos vir aqui no meio, onde tem os 3 pontos fechados juntos, e vamos fazer o nosso lequezinho de 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Então, nós vamos seguir trabalhando assim até o final, sempre do mesmo jeito. Cheguei, então, no final da minha carreira, vou vir aqui naqueles 3 pontos altos fechados juntos e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos vir aqui no próximo ponto alto duplo em relevo e vamos fazer, pegando as 2 alcinhas, um ponto baixíssimo. Agora, nesse mesmo ponto alto duplo, a gente vai pegar a nossa agulha com o ponto e vamos ir de trás pela frente. A gente vai sair aqui na frente, vai passar pela frente do ponto e sair aqui atrás. Agora, a gente puxa o fio e faz um ponto baixo. Agora, nós vamos vir aqui, ó, nos 9 pontos altos que a gente fez. Então, sem fazer correntinha de separação, a gente vai fazer a mesma coisa no primeiro ponto alto. Então, nós vamos vir de trás pela frente, passa aqui na frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas, 2, 3. Vamos ir no próximo ponto alto e vamos fazer a mesma coisa. De trás para frente, passa aqui na frente do ponto e sai aqui atrás. Puxa o fio e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, 2, 3. E nos próximos pontos altos restantes, a gente vai fazer a mesma coisa. De trás para frente, passa na frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz um ponto baixo. 3 correntinhas. Próximo ponto alto, a mesma coisa, 3 correntinhas. Próximo ponto alto, a mesma coisa, 3 correntinhas. Sexto ponto alto,
3 correntinhas. A gente, no 7º ponto alto de base, faz o ponto baixo, da mesma forma, 3 correntinhas. 3 correntinhas e o último ponto alto, a mesma coisa. Pronto, finalizamos os 9 pontos altos, ficando então com 8 argolinhas de 3 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no próximo ponto alto duplo, em relevo, e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro, antes dos pontos altos. Então, sem correntinha, sem nada de separação, vem direto nele, passa a agulha de trás para frente, passa pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz um ponto baixo. Agora, vamos laçar o nosso fio 2 vezes e a gente vai vir aqui, onde a gente tem aqueles 3 pontos altos fechados juntos, o do meio é o ponto alto duplo em relevo. Então, a gente vai vir aqui nesse ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Só que ao contrário desses aqui, que a gente fez diferente para ficar a correntinha na frente, nós vamos fazer como a gente fez anteriormente. Então, pega a agulha de frente para trás, passa atrás do ponto, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Prontinho. Feito isso, agora, a gente vai vir aqui naquela alcinha de 3 correntinhas no meio do nosso leque. E vamos fazer outro leque. Então, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Prontinho. Agora, a gente reinicia no nosso próximo motivo, fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. A gente vai vir aqui no meio daqueles 3 pontos altos fechados juntos, naquele ponto alto duplo em relevo, laça o fio 2 vezes e faz outro ponto alto duplo em relevo nesse ponto alto aqui, tá? No meio daqueles 3 pontos altos fechados juntos. Feito isso, vamos vir aqui no próximo ponto alto duplo em relevo, pega a agulha de trás para frente, passa na frente do ponto, sai aqui atrás e faz ponto baixo. Primeiro ponto alto de base, a mesma coisa. Um ponto baixo em relevo. Agora, 3 correntinhas. Vai no próximo ponto alto, novamente. Então, a gente vai trabalhando sempre dessa mesma forma, tá, gente? Não muda nada, é sempre do mesmo jeitinho até o final da nossa carreira. Quando a gente chegar aqui no final, vocês vão perceber que aqui nos primeiros 3 pontos altos fechados juntos, a gente pulou eles e veio de reto pro próximo ponto alto duplo, né? Então, aqui a gente vai fazer o ponto alto duplo nesse ponto do meio, certo? E depois finalizar com um ponto baixíssimo aqui onde a gente fez o primeiro ponto alto. Cheguei, então, no final da minha carreira, tudo prontinho, as alcinhas. Então, agora, eu vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo, aqui no início a gente fez 2 pontos baixos, né? Então, a gente vai vir aqui no primeiro ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos vir caminhando pelo nosso trabalho com um ponto baixíssimo até aqui no meio da nossa primeira alcinha. Então, a gente vai vir aqui no segundo ponto baixo, pegando a alcinha de trás, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Primeira alcinha aqui da nossa argolinha, um ponto baixíssimo. Agora, vamos entrar aqui no meio da nossa argolinha e fazer outro ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo, nessa mesma argolinha alcinha aqui. 3 correntinhas, 1, 2, 3, vai na próxima a alcinha, argolinha aqui, faz um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas,
próxima argolinha, outro ponto baixo, e assim a gente vai fazendo em todas as argolinhas. São 3 correntinhas e ponto baixo nas argolinhas. 3 correntinhas, ponto baixo na argolinha. 3 correntinhas, ponto baixo na argolinha. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, vamos vir aqui no ponto alto duplo em relevo que a gente fez na carreira anterior e vamos fazer nele outro ponto alto duplo em relevo. Então, a gente passa a agulha por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo em relevo. Laço o fio 2 vezes e agora aqui no nosso lequezinho de 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, a gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, nessa primeira parte do lequezinho, nesses 2 pontos altos, a gente vem aqui no primeiro e vamos fazer um ponto alto duplo em relevo. Então, de frente, passa por trás do ponto, sai aqui na frente novamente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Prontinho. Agora, aqui na nossa alcinha de 3 correntinhas, nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, laço o fio e vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ajeitar aqui para mim conseguir. Laço o fio 2 vezes novamente, e agora aqui nos 2 pontos altos do outro lado, a gente vai pular o primeiro, vai vir aqui no segundo e vamos fazer que nem a gente fez aqui, ó. Então, laço o fio 2 vezes, passa de frente para trás, passa por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo em relevo. Laço o fio 2 vezes, vamos vir aqui no ponto alto duplo em relevo da carreira anterior e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Agora, vamos vir aqui na primeira argolinha aqui de 3 correntinhas e vamos fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando da mesma forma que a gente fez aqui no nosso primeiro motivo. Então, sempre um ponto baixo em cada uma das nossas argolinhas, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Chegando aqui no ponto alto duplo anterior, nós vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Depois, a gente vem aqui no nosso lequezinho, no primeiro ponto alto do nosso lequezinho, a gente faz um ponto alto duplo em relevo. No meio do nosso lequezinho, a gente faz 5 pontos altos, vem aqui no quarto ponto alto do nosso lequezinho, então, 1, 2, 3, 4, faz outro ponto alto duplo em relevo e depois recomeça novamente fazendo ponto alto duplo em relevo sobre ponto alto duplo em relevo, vai na alcinha, ponto baixo, 3 correntinhas e vamos seguindo fazendo nosso trabalho sempre dessa forma, até chegar no final da nossa carreira e daí a gente finaliza com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto baixo, certo? Então, eu vou dar continuidade até chegar no final da minha carreira. Vou finalizar, então, a minha carreira aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez no início, com um ponto baixíssimo. Vamos vir, então, aqui na nossa primeira argolinha, na primeira alcinha. Na primeira correntinha, vamos pegar somente uma alcinha dessa primeira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos entrar aqui nessa alcinha aqui, na argolinha, e fazer outro ponto baixíssimo. Uma correntinha, volta nessa mesma argolinha e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo.
3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, e vamos fazer isso em todas as nossas argolinhas. Um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Então, entramos por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Feito isso, aqui a gente tem outro ponto alto duplo. A gente vai pular esse ponto alto duplo. Nós vamos vir aqui naqueles 5 pontos altos que a gente fez na argolinha, vem aqui no primeiro ponto alto e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto baixo sobre ele. Mais 3 correntinhas e agora no quinto ponto alto, vamos fazer mais um ponto baixo sobre ele. Então, nós vamos ficar com 4 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, nós vamos, como a gente pulou esse ponto alto duplo em relevo, aqui também a gente vai pular esse ponto alto duplo em relevo e vamos no próximo e vamos fazer um ponto alto duplo em relevo sobre ele. Então, a gente vem, laça o fio 2 vezes, passa por trás do ponto, sai na frente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Ui, bati aqui. Pronto. Agora, ui, escapou tudo. Deixa eu fazer de novo, certo? Acontece às vezes, os acidentes. Pronto. Agora, nós vamos começar novamente, como a gente fez aqui no outro lado. Vem aqui na primeira argolinha, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando sempre dessa mesma forma. Um ponto baixo em cada argolinha, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Quando a gente chegar aqui no ponto alto duplo em relevo, nós vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Pula o próximo ponto alto duplo em relevo, vem aqui nos 5 pontos altos, faz no primeiro ponto alto um ponto baixo, 3 correntinhas. Um ponto baixo sobre o segundo ponto alto, 3 correntinhas. Um ponto baixo sobre o terceiro ponto alto, 3 correntinhas. Sobre o quarto, um ponto baixo, 3 correntinhas. Sobre o quinto, um ponto baixo. Pula o próximo ponto alto em relevo, vai no próximo e faz o ponto alto duplo em relevo e começa novamente. Primeira argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na outra argolinha, um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhando dessa forma a nossa carreira toda até chegar aqui no final. A gente vai finalizar fazendo ponto alto duplo em relevo aqui e depois o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez no início da carreira. Finalizei então com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui na primeira correntinha. Como é que eu já... Aqui na primeira correntinha, pego uma alcinha e faço um ponto baixíssimo. Venho dentro da primeira argolinha e faço outro ponto baixíssimo, uma correntinha e nessa mesma argolinha um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas,
próxima argolinha, um ponto baixo, mais 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar no total de 5 argolinhas de 3 correntinhas. Agora, nós vamos laçar o nosso fio 2 vezes, 1, 2, vem aqui naquele ponto alto em relevo e vamos fazer nele outro ponto alto em relevo, ponto alto duplo em relevo. Então, como eu falei, laço o fio 2 vezes, vem aqui por trás, passa a agulha atrás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Feito isso, nós vamos fazer agora uma correntinha. Vem aqui naquelas 4 argolinhas de 3 correntinhas, vem na primeira argolinha e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Nós vamos ficar com 3 argolinhas de 3 correntinhas. Uma correntinha, da mesma forma que a gente fez aqui nesse lado, a gente faz, nossa, bati de novo. A gente faz no outro. Laço o fio 2 vezes, vem naquele ponto alto duplo em relevo e faz nele outro ponto alto duplo em relevo. Agora, vamos novamente aqui para as nossas argolinhas de 3 correntinhas. Então, vem na primeira argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, segunda argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Vamos ficar, então, com 5 argolinhas de 3 correntinhas. Ajeitar aqui, laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo nele. Uma correntinha de separação, vem aqui naquelas 4 argolinhas de 3 correntinhas. Então, na primeira argolinha, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto não, desculpa, gente, um ponto baixo, tá? Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. E mais um ponto baixo, ficando, então, com 3 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. E a gente recomeça fazendo ponto baixo aqui na argolinha. Então, nós vamos trabalhar sempre dessa mesma forma, certo? Até chegar aqui no final, finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo do início. Careira finalizada. Então, agora, para nossa próxima careira, vamos vir aqui na primeira, eu finalizei com um ponto baixíssimo, assim como todas as outras, certo? Então, vamos vir aqui novamente, sempre até a gente terminar as nossas argolinhas aqui. A gente vem aqui na primeira correntinha da primeira argolinha, pega uma alcinha e faz um ponto baixíssimo. Agora, no meio da primeira argolinha, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo. Certo? 3 correntinhas, 1, 2, 3, próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, deixa eu ajeitar aqui, 3 correntinhas,
próxima argolinha, um ponto baixo, mais 3 correntinhas, próxima argolinha, outro ponto baixo. Então, nós vamos ficar com um total de 4 argolinhas de 3 correntinhas, certo? Cada carreira, vocês podem notar que vai diminuindo uma argolinha. Laço o fio 2 vezes. Vamos vir aqui no ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Então, puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Agora, na carreira anterior, nós fizemos uma correntinha de separação. Na próxima, nessa que a gente está trabalhando agora, nós vamos fazer 3 correntinhas de separação. Então, 1, 2, 3. Certo? Vem aqui na primeira argolinha, aqui a gente tem as 3 argolinhas, então, vem aqui na primeira argolinha e faz um ponto baixo, 3 correntinhas. Segunda argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Terceira argolinha de base, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar com 2 argolinhas de 3 correntinhas. E aqui as 3 correntinhas de separação. Como aqui a gente fez 3 correntinhas de separação, nesse lado também vamos fazer 3 correntinhas de separação. Certo? Laço o fio 2 vezes, vem no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo, em relevo. Primeira argolinha, um ponto baixo. Então, agora, nós vamos recomeçar fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Na argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo na argolinha, 3 correntinhas, um ponto baixo na argolinha, 3 correntinhas, um ponto baixo na argolinha, até o final, ficando com 4 argolinhas de 3 correntinhas. Vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz sobre ele outro ponto alto duplo em relevo. 3 correntinhas de separação, vem aqui na primeira argolinha daquelas 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, ficando com 2 argolinhas de 3 correntinhas e mais 3 correntinhas de separação. Sobre o ponto alto duplo em relevo, a gente faz outro ponto alto duplo em relevo. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa volta dessa mesma forma. Chegando aqui no final, a gente finaliza com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez no início.